mais um episódio do podcast Todos Nós. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é um assunto muito amplo e evidentemente ele não vai se esgotar, né? Que é a questão do cuidado com os idosos e o cuidado com os que cuidam dos idosos, familiares ou cuidadores. Para isso eu chamei a Cleo Toniolo, que é uma psicóloga, gerontóloga, com uma experiência aí que vai de mais de 30 anos, já administrou uma casa de repouso, ela vai contar isso para a gente na entrevista, uma instituição de permanência de longa duração, não é? E ela atende no consultório dela, na clínica, familiares, idosos, e ela está nesse trabalho de como lidar com esse momento da vida, como lidar com o idoso nesse momento aí, não é? Onde algumas coisas estão mais em declínio, como esses familiares podem favorecer melhor esse cuidado para que todos tenham uma qualidade melhor. E nós vamos conversar sobre esse assunto, mas eu já vou avisando, é um assunto inesgotável. Nós vamos ter um tempo aqui, mas com certeza vai faltar, tá? Então, se você se interessa, você está aí, fica aqui e assiste com a gente mais esse episódio de Todos Nós. Bom, Cleo, eu queria começar conversando com você um pouquinho, que você nos contasse. Você fez a sua formação em psicologia e depois você fez uma formação em gerontologia, pelo que eu entendo. Qual que é, Cleo, a diferença da gerontologia, da geriatria? Como é que você decidiu entrar por esse campo? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Tá, então vamos lá, né? Então hoje a gente ouve falar muito em geriatria, então já é um termo muito falado, mas a gente já tem ouvido bastante a gerontologia, tá? Então vamos primeiro falar nisso, dessa diferença, né? Então a geriatria o que seria? É uma especialidade médica, tá? Então, o médico ele tem que fazer, ele faz a residência em clínica e ele depois faz a residência em geriatria. Ele pode também, existem às vezes algumas especializações que não seriam a residência, mas basicamente ele tem que ser médico e tem que ser um clínico, né? Tem que fazer a residência de clínica, ou às vezes ele tem uma outra residência que ele opta pela geriatria também, tá? Então, seria o médico, o profissional médico. A gerontologia, ela vem aí para agregar. Então, o que acaba acontecendo? Qualquer profissional que cuide de um idoso, ou que se especializa, ou que foca a sua profissão na pessoa idosa, ela é um gerontólogo, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter um arquiteto gerontólogo, o psicólogo, o fisioterapeuta, um engenheiro, porque ele constrói para coisas para as pessoas idosas, tem uma especialidade disso. Agora, quem dá esse título, né, é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui no Brasil. Então, você faz uma prova, que a gente fala que é a prova de título, onde os médicos prestam para a geriatria e os profissionais outros, sejam eles qual forem, não tem objeção nisso, eles prestam uma prova para se tornar um gerontólogo. Mas hoje nós aqui, falando de idosos, nos especializando nisso, dando uma atenção para isso, estudando a pessoa idosa, nós somos gerontólogos, né? As pessoas que cuidam. Tá. E você decidiu seguir por essa área, eu sei que há Então, muitos anos. Como é que foi isso? então, eu fiz psicologia e eu fiz psicologia educacional. Trabalhei muitos anos com criança e adoro criança, hoje tenho meus netos, curto muito. E o que aconteceu? Depois, quando eu tive minhas filhas, que hoje estão com 35, 34 anos, eu parei, né, de trabalhar por um período para ficar um pouquinho com elas, e quando eu voltei, meu irmão, que trabalha com isso há muitos anos, e meus pais, que construíram uma casa de repouso há 50 anos atrás, essa casa de repouso ficou para o meu irmão, né, essa instituição de longa permanência, que é assim que a gente chama hoje,
E o meu irmão estava precisando de alguém, ele estava desesperado, ele me chamou para trabalhar com ele. Aí eu tinha minha formação de psicologia, mas aí eu fui me especializar, que depois no meu currículo vocês veem que eu tenho administração Sim, eu vi. hospitalar, eu fiz gerontologia social no SEDES, aí eu fui fazer hotelaria, porque eu administrava essa instituição. E eu era responsável também por acolher os familiares. Então aí a psicologia, né, ela ficou muito voltada para as famílias, porque na maioria das vezes os idosos dentro da instituição é muito difícil você trabalhar com o lado psicológico, porque às vezes eles já têm uma demência, eles têm um comprometimento. Então, naquele momento eu me dediquei a acolher as famílias e fui me especializando nisso, porque eram as famílias que vinham para internar, sentavam na minha frente e despejavam um monte de inseguranças, receios, perturbações. E aí eu comecei a me especializar nisso para poder atender essas famílias. E fui fazer curso, estudei muito nesse sentido. Então veio E essa daí. casa de repouso ainda existe? Ainda Ou... existe. Meus pais montaram em 1974, meu pai e minha mãe. Olha E só. Seus pais eram médicos? meu pai é médico, a minha mãe Seu era pai é médico. nutricionista, Tá. né? Meu pai faleceu. E olha que interessante para vocês entenderem um pouquinho a necessidade do meu pai não era, na época nem se falava muito em geriatria, e na cidade de São Paulo tinha 2 ou 3 clínicas, eles tiveram muita dificuldade para montar, porque não existia, né? E por que meu pai teve essa ideia? Porque ele começou a perceber que os pacientes particulares deles de consultório, eles estavam tendo muita dificuldade de cuidar dos seus pais, dos seus familiares. Eles vinham com essa demanda, falando que não estavam dando conta, porque tinham entrado num processo demencial, porque estavam dando trabalho, porque eles tinham que trabalhar, porque eles tinham que sair de casa para fazer as atividades e não tinham com quem deixar o pai. Aí veio a ideia do meu pai, né, na época, de criar e de montar essa instituição de longa permanência. Então, Aí a seu minha pai mãe teve uma. foi uma Topou coisa também? muito, ele foi uma coisa muito inovadora na época, porque só tinha, acho que Sim. tinha a Liga das Senhoras Católicas, tinha a Casa Rosada na época, que acho que nem existe mais, e aí veio ah, ah, a ideia dele, e aí foi assim, um desenvolvimento muito grande. E aí meu irmão, na época, depois foi fazer medicina e fez geriatria. Meu irmão é geriatra. E aí ele ficou com a clínica, né? E eu trabalhei com ele muitos anos, mais de 30 anos. Aí agora minha filha tem 35, mais de 35 anos aí que eu tô na Que hora. longa experiência e É, que atitude inovadora do seu pai para aquela foi, época, para né? aquela época foi. E sabe o que eu acho interessante, Blenda, que era uma coisa que eu vivia muito, porque meus pais, quando eles sentavam na mesa para almoçar, para jantar, você sabe disso, quando o negócio é em comum, sai o Oh, assunto. Então, o que acabava acontecendo? Eu tinha 14, 15 anos na época e minha mãe e meu pai ficavam discutindo. Então, eu ouço isso há muitos anos, né? Eu fui criada nesse ambiente e eu ia com a minha mãe. Na época era uma coisa bem precária, a gente ia no supermercado fazer compra, era uma coisa pequena, né? Que hoje não é mais. A gente já tem um agora, espaço Cléo, grande. diante dessa experiência, isso é uma experiência que você vive há muito tempo, Sim, quer dizer, sim. desde o seu café da manhã, Isso, almoço, jantar, né? isso, Até porque seu pai era médico e já contava essas dificuldades, depois você fez a formação. Nesses anos todos, tem aí quantos anos de experiência nisso Eu tudo? tenho, bom, de experiência profissional, eu tenho 32 anos, que eu me Bastante foquei tempo. nisso, né? Que eu me foquei Sim. nisso, mas eu ouço isso há muito tempo e fui aprendendo aí com a convivência com meus pais também. Agora, nesses anos todos, não é? Você vendo essa questão do envelhecimento nas duas pontas, né? As duas pontas do idoso e da família. é, e a gente sabe que quando a gente pensa em envelhecimento,
embora hoje está mudando muito, né? Depois eu queria até discutir com você o que se chama de idoso hoje, a partir de quantos anos, enfim. Mas quando a gente pensa em envelhecimento, eu, pelo menos, quando penso em envelhecimento, eu já penso lá na frente nos cuidados, né? Seja os cuidados de terceiros, seja da família, ou de outros, ou o lugar que a gente vai ficar, ou como a gente vai ficar, os recursos que a gente vai ter. Na sua experiência, quais são os dilemas que você mais assistiu nesses anos em relação a essa questão dos cuidados da família com o idoso, do idoso com a família? Então, o que acaba acontecendo, né? Para a gente falar um pouquinho disso, a gente tem que pensar um pouco na estrutura e na dinâmica familiar. Então, tudo veio daí. Por quê? Antigamente, né, se a gente for pôr lá, até eu tenho uma aula com slide disso que mostra bem. Se a gente for pensar lá em 1910, 1915, 1800, sei lá o que acontecia? As pessoas casavam, tinham a sua casa e tinha 5, 6, 7, 8, 10, 12 filhos, tá? Na hora em que esses filhos casavam, eles não saíam de casa, eles vinham morar com esses pais. Então, essa família que era de 10 virava 20. Aí cada um tinha o seu filho aumentando. Então, o que a gente assiste aí? Nessa época, além das pessoas não envelhecerem tanto, elas vinham a falecer mais cedo, mas mesmo que elas envelhecessem, elas tinham um núcleo familiar que estava dentro de casa, porque a mulher não saía para o mercado de trabalho, ninguém se separava, ficava todo mundo lá junto, os filhos ficavam lá e acabavam ajudando também, então era uma outra dinâmica. A família se resolvia ali dentro para cuidar dessa pessoa que ficou idosa, ou uma mãe, ou um pai, ou um avô, uma avó, dependendo ali de como era. Hoje em dia, o que a gente vê? As famílias diminuíram muito, né? O que a gente vê hoje, o exemplo que a gente tem é um pai, uma mãe e um casal com 2 filhos, né? Máximo 3 filhos, mas vamos até os 2. Então, essa família que era de 10, 12, virou 4, onde por muitas vezes a gente tem uma estrutura familiar hoje muito modificada. Por quê? A gente lida com o divórcio, então, a pessoa já não está mais morando com os pais, avós, com o idoso, mas além do que ela também se separou e já teve um desmembramento aí. O filho, ele sai de casa para morar sozinho, tá? Então ele deixa esses pais também, porque ele vai morar fora. Existem os casamentos em que um mora numa casa, outro mora na outra casa, e os pais numa terceira casa. Então, existe isso também. Existem os filhos que até estão precisando voltar para a casa dos pais, por uma questão financeira, muitas vezes, mas que eles não vão se preocupar com esses pais no sentido de cuidar. Então, é isso que a gente percebe. Esse envelhecimento ligado ao cuidado da família que é a responsável, ela teve uma mudança muito grande com o passar do tempo. Porque você, acabou tendo que se adaptar a uma nova forma, onde você não consegue, como familiar de idoso, muitas vezes cuidar. Eu tenho a minha experiência, que é bem interessante, até em tudo isso, e na hora que você fala que eu tenho muita experiência, eu tenho essa experiência maior aí. Meu pai que montou, né, a instituição, o residencial hoje, e com o passar do tempo, ele demenciou. Ele tinha uns 74 anos e minha mãe que cuidava dele, a gente, tudo junto, mas ela não queria institucionalizar, ela achava que não devia, que não precisava, mas chegou uma hora ela não aguentou. E ela pediu para ele ir. Então, eu tive a experiência do meu pai, a gente não conseguir cuidar dele e ele ir para a instituição, e para a instituição que ele mesmo criou. Né? Então, você vê aí como o processo de envelhecimento, né, acaba assim, repercutindo nessa família
E eu falo muito hoje que às vezes eu queria alguém para me ouvir como eu falo com as famílias, né, na época em que ele ficou doente. Eu falava muito isso, eu posso trocar de papel ali, né. Você acha que essa estrutura familiar, como você colocou de forma muito clara, muito didática, essa mudança toda que houve na estrutura familiar, ao lado dessa mudança, você acha que o processo de envelhecimento também vem mudando? Ou seja, porque é como se houvesse, historicamente, às vezes há umas adaptações, né? Quer dizer, a gente não tem mais a família extensa tão próxima como você colocou, mas, por outro lado, as pessoas com 60, 70, enfim, atualmente, não sei se é isso que você observa, estão tendo uma condição de vida maior do que tinha, vamos dizer, 30 anos, Isso, 40 anos atrás. Você observa isso? isso. E não só a gente observa, como hoje a gente fala do envelhecimento ativo, né, do Sim, envelhecimento saudável e do envelhecimento onde a pessoa tem alguma doença, alguma comorbidade e já não está tão bem. E isso não significa que o que está no envelhecimento ativo, isso é muito legal da gente pensar, que esse do envelhecimento ativo é o de 60, 70 anos. Às vezes esse pode estar mais doente e o de 70, 80 até 90 hoje em dia pode estar melhor. Então, hoje a gente tem, Blenda, muitas variáveis para poder lidar com essa pessoa idosa e com esse envelhecimento. Porque olha o que nós estamos falando, nós temos um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável. Então, hoje eu sou uma pessoa idosa, tá? Eu tenho 62 anos, você, não sei quanto você tem, mas você... 64, sim, Então, nós estamos aonde? Aqui falando disso, falando do nosso processo de envelhecimento. Então, olha só, isso não existia antigamente, ninguém chegava a isso, né, com 60 anos, muitas vezes a pessoa já estava mais doente. Então nós temos essas pessoas, que somos nós, né. Por outro lado, nós temos pessoas da nossa idade muito doentes, né. sim. Nós temos pessoas de 70, 80 anos super bem, saudáveis, fazendo mil e uma coisas, e nós temos pessoas com 70, 80 anos também muito doentes. Então, olha como a gente tem muitas variáveis hoje para lidar com isso que nós estamos chamando de envelhecimento, né? A gente tem que, na hora que você fala, a gente tem que estar muito atento a cada peculiaridade dessa pessoa idosa de 60 anos, que a Marco até foi o que você falou, a partir de 60 anos a pessoa já é considerada idosa, né. Sim, sim. Então, olha só que, por exemplo, eu tive casos na instituição em que eu trabalhei, de um médico que ele tinha 54 anos e ele tinha uma demência muito, grave, muito comprometida. Quando os filhos dele, de 20 e poucos anos, sentaram na minha frente, eu fiquei assim, faz uns anos já, eu também era mais nova e ela tinha a idade da minha filha e eu vi ela institucionalizando, internando o pai dela. Olha só, que envelhecimento foi o dele, né. Então é isso que a gente tem que estar muito atenta, hoje, porque existe essa variedades dentro da idade, né, tanto é que hoje a gente não está vendo questionamento: "Ah, põe no ônibus para sentar com 60 anos ou não senta com 60 anos?", né, dá prioridade, a gente não ouve isso. "Ah, vamos pôr 70, então vai ter", várias coisas a gente está vendo. Por quê? Porque a gente está chegando melhor, né, no 60 mais aí. E aí a gente precisa realmente estudar isso e ver como a gente vai lidar. E isso está acontecendo agora, né, se a gente for ver, está muito forte essa tendência da gente, ouvir falar das pessoas que estão com 60, 65, 70 anos e estão super bem e não se consideram comprometidas em nada e têm condições. Agora, uma coisa que é muito legal nisso é você, se respeitar nisso, né, porque às vezes também a pessoa fala: "Ah, eu quero ser ótima, eu sou uma idosa É. super ativa, super não sei o quê", e não se respeita e não vê as suas limitações. Então,
é muita coisa para se estudar aí e se mexer, né, eu acho que tem É, muita porque eu coisa. acho que tem uma questão, né, que se associa sempre o envelhecimento a limitações, né? Isso, A você sair, vamos dizer, do circuito. E eu isso. acho que o que a gente tem assistido é que cada vez mais, sim, existem, o corpo da gente se modifica, a gente passa por transformações. Você ter 65, 70, 60 não é igual você ter 50, 40, sem Sim, dúvida. isso. Mas isso muitas vezes está muito longe de significar limitação de vida. Pode ser que tenha Isso, algumas coisas que isso. você antes fazia com mais rapidez ou você topava, inclusive porque você vai ficando mais seletivo também, não é, Cleo? Isso Exatamente. deve Eu acontecer acho que também. o mais legal disso tudo, né, que a gente tem visto, é da consciência das pessoas, delas saberem. Então, hoje eu me pego vendo que eu posso escolher o que eu quero fazer ou não, né, Uhum, e antigamente eu uhum. me obrigava muitas vezes a fazer. Hoje, se eu quero ir, eu vou, se eu não quero ir, eu não vou, se eu acho que vai ser cansativo para mim, eu não vou. Então, assim, isso tudo já é uma experiência de vida, é aquilo que a gente traz. E também, Blenda, por isso que, assim, essa faixa etária que está vivendo agora é uma faixa etária que está tendo a possibilidade de falar e de viver isso, né? Quando antigamente você chegava nos seus 55, 60 anos, você já era lá considerado uma pessoa idosa, vamos dizer assim, não pela idade, porque você já estava lá sem perspectivas, Sim, né? ninguém nem dava muita atenção, às vezes, a Isso. essas pessoas dentro da própria família, né? Agora, eu queria voltar num assunto que você trouxe, que eu acho que é um assunto muito importante e, às vezes, muito carregado de tabus, né? Que é a questão da institucionalização do idoso, né? Quando a família decide colocar esse idoso numa casa de repouso, enfim, né, de permanência de longa duração. Como é que você tem visto isso, Cleo? Quais são Você acha que isso é um assunto difícil de se tratar com as famílias? Como é que isso hoje tem sido Olha, trazido por elas? então, o que acaba acontecendo, né, ainda nós melhoramos muito, vamos colocar a nível de Brasil, né, a gente melhorou muito em relação a isso e existem hoje vários, grupos falando nisso, eu participo da Frente Nacional de Fortalecimento das, ILPIs, né, que são as instituições de longa permanência, onde se faz tudo para as instituições do Brasil inteiro, que imagina a variedade disso, né? Você pega um Amazonas, do Oiapoque ao Chuí, literalmente, a variedade que existe disso, né? Então, tá havendo toda uma preocupação nesse sentido para as instituições serem boas ou prestarem um serviço de qualidade dentro do seu quadrado, daquilo que ela consegue oferecer. Mas assim, o melhor dos mundos, e a gente sempre fala isso, é a pessoa ser cuidada na casa dela, no ambiente familiar dela. Então, qualquer profissional da área que você for conversar vai te falar isso. Mas a gente já falou dessa estrutura familiar, a gente falou dessa dinâmica familiar, mas a gente tem que enxergar isso. Por quê? Para a pessoa ser cuidada em casa, tem que dar certo para os dois lados, é como se fosse uma balança aí. A pessoa tem que estar extremamente bem cuidada e esse familiar tem que estar extremamente bem. Ele não pode estar desgastado. Porque se um dos lados da balança pesou diferente, é a hora de se começar a pensar na instituição. Porque assim, como é que eu vou cuidar de alguém se eu não estou bem? Então eu preciso estar bem para cuidar. E esse cuidar, muitas vezes, que isso também é uma coisa muito interessante e que eu lido muito, às vezes a pessoa tem um cuidador formal, né, que é aquele, funcionário que cuida e tudo, mas ela é a responsável por tudo. Ela tem que ver a casa desse pai, a casa dessa mãe, ela tem que ver a folga, ela tem que ver tudo, onde ela tem um estresse muito grande também.
Sim, porque E ela tem que aí? fazer toda a organização, não é? Dessa casa, e muitas vezes é uma casa separada, às vezes ela não mora aqui, no lugar que o pai e a mãe moram, ela mora em outro lugar, ela tem que administrar isso, então a balança já teve alteração. Ou às vezes está tudo muito bom, esse familiar está conseguindo cuidar, está dando conta de tudo, está conseguindo, mas o idoso não está sendo bem cuidado. O cuidado que está sendo dado para ele em casa não está eficiente, porque ele precisa de mais coisas, que é a grande queixa das famílias quando elas chegam: "Eu não sei, eu estou vendo que ele está engasgando, eu estou vendo que o pulmão está cheio", então ele não sabe que isso é um problema, que quando a pessoa, engasga, a alimentação, ao invés de ir para o estômago, vai para o pulmão, e aí ele tem uma broncoaspiração, aí o idoso vai para o hospital, ao invés de ficar em casa ou ir para a instituição. Então, essa família, ela chega muito, esgotada, estressada, e aí tem que é aconselhável institucionalizar, porque ele vai ter um cuidado mais adequado. É óbvio que existe uma procura, que aí é um outro capítulo que a gente pode falar aqui, da institucionalização em si, mas é nesse momento em que um dos lados falhou. Né, em todos os lados. Olha, no caso da minha mãe, olha como foi interessante, ela estava lá cuidando do meu pai muito esgotada, e ela falava, a gente falava: "Mãe, vamos colocar o papai, lá com a gente, né, vamos", "Não, não quero, não quero, não quero, não quero, porque eu também não quero ficar", ela também tinha mais ou menos a idade dele, ela que montou na época, né, "Eu não quero ficar indo visitar, eu não quero ficar vivendo isso, eu não quero, eu vou ficar". Aí chegou o final de ano, ela falou: "Ai, tem vaga lá no residencial? Queria deixar o teu pai", que ela adorava adora ainda, né, Campos do Jordão. "Eu queria passar o réveillon em Campos". Falei: "Tem, mãe, você quer?" "Ah, vai, vou só o réveillon". Réveillon é 4 dias, 2 dias, 3 dias. Quando foi no 4º dia, ela me ligou e falou: "Ah, eu vou ficar mais". Ela ficou 15 dias. E quando ela voltou, ela falou para mim: "Não dá mais, chega, agora ele vai ficar". E ele passou a morar com a gente, né, com a A- gente um a- pouquinho só. Agora, Cleo, veja, às vezes existem idosos que, enfim, que estão bem, de modo geral estão bem, né? Até têm autonomia, moram em casa, às vezes até moram sozinhos, os filhos, alguns até moram juntos, outros separados, mas que você percebe que algumas coisas vão começando a engasgar, né? Então, por exemplo, esse idoso não pode mais dirigir, ele dirigia, né? Ou lidar com aplicativos, às vezes financeiros, é uma coisa que pode gerar muito problema, porque às vezes tem muitos golpes e às vezes o idoso não sabe diferenciar, enfim, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que acho que cada vez mais tem se Está buscado acontecendo, né. instruir e oferecer, né, esse conhecimento. Então, essas coisinhas vão acontecendo, né? As teimosias, o deixa eu viver minha vida, você não se mete, enfim, aquela coisa toda, né? Na sua experiência, o que você diria que é, tanto de um lado como de outro, os erros que são cometidos nesse momento dos filhos ou das pessoas que não estão ainda naquela fase em relação aos idosos, né? Porque eu percebo que isso às vezes é um grande dilema que as pessoas vivem. Nossa, eu estou numa briga com a minha mãe porque eu já falei que ela não pode ficar na cozinha o tempo todo porque ela já caiu uma vez. O meu pai não pode dirigir. Quando eu vejo, ele está lá no aplicativo, aí teve um golpe, enfim. O que você considera que é um erro e o que você diria, de novo na sua experiência, que pode ser um caminho de diálogo nesse momento? Porque não é um momento assim que o idoso está, Tá ele tem ruim. autonomia ainda, ele Sim, tem uma independência, sim. né? Então, Mas tem umas coisas que precisam ser ajeitadas. na minha visão, né, e na minha experiência, esse é o mais difícil, tá, porque quando o idoso tá zero bala, tá ótimo e tá seguindo a vida dele normal, tudo bem. Quando ele já está num processo demencial e já está com falhas maiores, onde ele não tem mais noção e ele precisa,
de cuidados, pronto, resolveu, né? Então eu vou dar o cuidado e aqui ele tem autonomia. Quando tem esse meio termo aí, que não está nem lá nem cá, é o mais difícil, é onde a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele precisa da supervisão, ele precisa da ação de uma terceira pessoa, né? De alguém que o administre, mas ele tem a tal da autonomia. Eu estou vivendo isso hoje com a minha mãe. A minha mãe tem 91 anos e é exatamente isso. Ela é extremamente lúcida e ela tem um diabetes, ela tem um problema de risco de queda, ela tem tudo isso que a gente está falando. E aí, como que a gente conseguiu, mais ou menos, e eu vou te dizer que é difícil e não é eficiente 100%, equacionar. Com o tempo, ela foi até aceitando um cuidador. Hoje, eu cuido das contas dela, mas é muito homeopático. Você vai pegando devagarzinho, porque, Blenda, o que a gente tem que tomar cuidado? Se a gente fica. A gente tem que sempre respeitar, pelo amor de Deus. Mas se a gente larga e fala, ele está bem, mas o problema é dele, a casa cai. Né? Então, devagarzinho, você tem que ir entrando em determinadas situações onde você vai estar protegendo esse idoso. Porque você percebe, às vezes você fala, não vou falar nada porque está bem, e o dinheiro dele está sumindo porque uma funcionária está roubando ou porque o banco teve problema e aí o dinheiro acabou. Né? A gente tem muito caso assim de pessoas que moravam sozinhas, ela dava o cartão do banco para o zelador tirar um dinheiro para ela, ele tirava 100 para ela, 200 para ele, 200 para ela, 300 para ele. E ela acabou o dinheiro dela quando a sobrinha foi ver. Então, se você não interfere e se você não atua, você acaba sendo omisso. Você percebe a dicotomia disso? Sim. Né? Sim. Porque se você se mete, você está invadindo o espaço dessa pessoa tão lúcida e com uma certa autonomia. E se você deixa a gravidade disso, dele cair... A gente, por exemplo, tinha casos de pessoas que caíam em casa porque não aceitavam, os filhos iam achar depois de um dia. E quem descobriu foi o zelador, porque viu o jornal na época no chão e falou, ela não pegou o jornal, foi pôr o jornal no outro dia, estava o jornal do dia anterior. Ligou para o filho, quando o filho foi ver, ela estava caída dentro de casa, viva, mas ela não conseguiu sair. Então, você percebe? Então, assim, isso é uma omissão, você tá deixando de cuidar. Então, o que a gente aconselha, e daí a gente vai vendo isso no acompanhamento, são doses homeopáticas mesmo, assim. Então, agora, olha, vamos ver o teu dinheiro, vamos ver o que eu consigo fazer, deixa eu olhar, né? Vamos olhar junto. Às vezes tem uma revolta enorme, e porque ele se acha em condições ainda. Né? Ele acha que ele tem essa autonomia. Olha, você está ficando sozinho, você caiu, vamos colocar alguém, vamos arrumar. É muito difícil, Blinda, não existe... se você me perguntar, não existe uma receita que eu vou chegar aqui e vou falar. Põe 2 colheres de arroz ou põe isso. Não. Tá? É lidando com a situação e vendo o que Cada se consegue. situação. É. Cada situação. E mesmo porque tem a particularidade de cada idoso, de cada família, né? Claro. Mas agora, aproveitando o que você está dizendo, tem 3 coisas que me ocorrem aqui. A questão que a gente tem ouvido muito, não só aqui no Brasil, mas isso é uma questão mundial também, né? A questão da solidão dos idosos, né? Como os idosos vão ficando, às vezes, muito sozinhos, sem visitas, sem acompanhamento, sem essa supervisão mais de perto, né? Então, essa questão da solidão. Uma outra questão, e eu acho que isso tem muito a ver com a questão dos cuidados, é a violência, muitas vezes, contra o idoso, né? Porque eu acho que isso é um assunto bastante delicado. Quem que vai cuidar do idoso, não é? E tudo mais. E, por último, né, eu imagino que você também partilha dessa visão. Do meu ponto de vista, enquanto o ser humano está vivo, seja ele do jeito que for, né,
ele ainda tem desejo, ele ainda tem vontade, ele ainda tem jeitos dele de fazer a coisa, né? Então, quanto disso às vezes não é respeitado, né, na convivência com o idoso? O idoso agora, daqui para frente, tem que fazer tudo que ou os filhos querem, ou os sobrinhos, seja lá quem estiver à frente disso, né? E eu acho que esse também é um aspecto de envelhecimento, né? Você não ter um lugar do desejo, da palavra, da escolha. Então, foi muita coisa que eu perguntei, Não, mas mas é eu sobre anotei, isso. eu anotei, Você acha que tem relação? eu anotei para poder te responder todas. Então, assim, muitas vezes, né, a gente fica preocupado com a saúde física do idoso, né, ou com alguma doença, um diabetes, um colesterol, ou um AVC que ele venha a ter. Mas existe também essa doença social, né? Na hora que você colocou, você falou assim: "Ah, a pessoa idosa, ela fica sozinha, né, em casa ela mora sozinha, ninguém vai visitar". Isso é fato, mas muitas vezes a gente vê esse isolamento social, mesmo ela morando com alguém, porque a pessoa não dá atenção para ela. Né, que aí entra muitas vezes, que dá certo, né, na institucionalização, ou de frequentar um centro-dia, ou de frequentar um ambiente onde tem outras pessoas idosas, onde ela pode trocar. Porque muita gente fala: "Ah, eu cuido da mamãe, eu moro com ela está em casa", tá. Quanto tempo você fica com a tua mãe? Zero, né, porque a pessoa às vezes sai de manhã, a mãe está dormindo, chega à noite e a mãe já está dormindo também. Então, que atenção foi dada para essa mãe, Excelente, sim. né? Então, isso é uma coisa assim, uma coisa é você, a pessoa idosa, ela está lá na casa dela sozinha e os filhos não conseguem dar suporte porque moram fora, porque moram em outro lugar, porque trabalham muito, porque não tem essa disponibilidade. Ou não tem a disposição, não tem a vontade de estar com esse idoso, né? Então, isso daí a gente tem que lidar, porque daí vai ao abandono, né? Você pode falar: "Nossa, está abandonado". E aí a importância da sociedade, às vezes, um vizinho faz muito mais do que um filho ou uma filha, porque está ali e Sim, sim. consegue dar mais atenção. Mas a importância, e aí é um problema realmente social, de ter esses locais onde eles possam ir, né, frequentar, sair, para cuidar dos casos depressivos, que depois da pandemia, então, estourou, né, porque aí sim eles ficaram muito sozinhos mesmo, né. Agora, esse tá bom. Agora, e esse que está dentro de casa e também está sozinho e também está vivendo uma solidão enorme, né? Então, é um fato que a gente tem que ter atenção. E o jeito de consertar isso, né, é você propiciar espaços e locais onde eles possam frequentar e tratar essa depressão, né? E tratar essa depressão, né? Aí entra toda a parte médica, geriátrica, enfim, né? A outra coisa que você falou foi da violência, né. Essa violência, se a gente, for ver, às vezes, fala em violência, a pessoa pensa muito na violência física, né. É, é. E hoje a violência, principalmente voltado para a parte do idoso, a gente pode ter em criança e tudo, mas ela não é só física. Eu tenho a violência psicológica, eu tenho a violência dentro de instituições, eu tenho violência moral, né, de um desrespeito moral aí muito grande, às vezes até uma violência financeira, de abuso financeiro, um familiar que tira todo esse dinheiro, o dinheiro do pai, isso também é considerado uma violência. E é uma grande dificuldade a gente lidar com isso, porque às vezes a pessoa é a que está violentando, mas o que está do lado não está nem percebendo. Um outro irmão, um outro primo, um outro familiar. Então, o importante aí é a
a forma em que a gente vai fazer para conscientizar as pessoas de que o idoso está passando por, seja qual for a violência, né? Que não é só a física. Né? Então, você deixar, por exemplo, você deixar um idoso em casa sozinho o dia todo, o tempo todo, uma forma de você estar violentando uma parte psicológica, uma parte social, uma parte emocional. Sim, sim, de expressão também, não é? De Sim, expressão, de conexão, de tudo isso. tudo. Na hora que você fala, na tua terceira colocação, que você fala dos desejos, na hora em que você não está deixando isso acontecer, você também está cometendo uma violência, porque você está punindo, né? A gente só tem que tomar cuidado aí, Blenda, porque a gente também tem que considerar esse familiar, porque às vezes na hora que a gente fala isso, a gente só está pensando naquele que maltrata, mas às vezes a pessoa está querendo cuidar, Sim, sim. né? Então Sim, sim, claro. ela tem uma atitude mais invasiva, uma coisa de querer proteger, de querer pegar, de não deixar fazer, porque ela tem medo, né? Então, achar esse equilíbrio, né? Aí entra o processo da gente trabalhar com esse familiar, né? E de você dar esse apoio psicológico para ele entender isso. Até onde ele vai e até onde ele não vai. A minha mãe, ela passou a ter uma certa dependência, um risco de queda, e ela tinha uma acompanhante de dia e de noite. Só que o período das 5 às 7h30, 8 horas da noite, das 17 até as 20, até as 19h30, 20 horas, ela não tinha ninguém. E a gente queria colocar uma terceira pessoa para fazer esse meio. Ela não queria de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu tenho um irmão, né? Nós somos em 2, a gente sentou e pactuou. Vamos respeitar e rezar para que não aconteça nada nesse horário. Porque, percebe, a gente deixava das 7 da manhã às 5 da tarde, das 7h30 da noite às 7. Agora, 2, 3 horas podia acontecer, né? Claro, pode acontecer tudo, né? Agora, Sem a gente dúvida. pactuou para respeitá-la, né? Hoje ela já não pode mais ficar sem ninguém, então ela também aceitou ter essa pessoa nesse horário intermediário. Mas é isso, é você ir dosando, sabe? E vendo, bom, aqui eu vou segurar, aqui eu vou ter que bancar, porque senão ela vai cair, vai se machucar, e aí o problema pode ser maior, porque bate uma cabeça, porque fratura uma perna, então isso aí eu vou ter que impor, né? Se a gente for falar assim. Mas esse impor não é porque você está desrespeitando, é porque você precisa cuidar. Eu acho que isso que você está falando, Cléo, é uma coisa super importante, porque para evitar generalizações, né? De que há sempre uma invasão e que não é uma invasão, é um cuidado. Agora, acho que o teu trabalho traz aí uma abertura que eu acho, nossa, acho incrível e necessário, que é exatamente a conversar com os familiares, né? Orientar esses familiares, entender qual é a cultura de cada família e Exatamente. também qual é a história de cada família com aquela Isso. pessoa. Sabe o que eu Porque falo isso faz uma muito? diferença muito grande, né? Muito. Sabe o que eu falo muito, né? Na hora que eu estou lidando isso, que cada família tem o seu segredo. Pois São é. segredos de família, né? Então, muitas vezes, a gente tem que... Por isso que a gente tem que entender e não pode julgar e rotular. Porque, por exemplo, pega aquele pai que bebeu uma vida inteira, largou a mãe, esses filhos nunca mais viram esse pai na vida, só a mãe que... Ou vice-versa, né? Estou dando pai porque é um exemplo. Esse pai sumiu, nunca mais viu, ninguém soube dele, nada, nunca mais viu esses filhos. De repente, olha, o teu pai tá ruim, não tá bem, tal, tá aqui para você cuidar. Que relação existe entre esse filho e esse pai para ele poder cuidar? E sabe o Sim, que tem acontecido muito dessa dinâmica da família que a gente conversou no começo? Que muitas vezes, então essa mulher era separada do marido, né? Porque ele sumiu. Só que o filho está numa vida profissional maravilhosa, está com os filhos dele,
tá vivendo uma vida assim de crescimento, onde ele não vai ter nem, mesmo que ele quisesse, ele não ia ter tempo para esse pai. Sabe o que acontece? Vem essa ex-mulher cuidar. Quantas vezes no residencial eu recebia ex-mulheres procurando lugar? Ai, olha, meus filhos não têm tempo, eu vim ver para eles, é para o meu ex-marido que aconteceu isso. Então você percebe que julgamento você vai dar aí se respeitou o desejo, não respeitou o desejo, se ela está querendo cuidar, ela está querendo ajudar, o filho também está querendo cuidar, entendeu? Mas assim, o que a gente tem que entender na hora em que a gente está falando de um idoso e de uma família é pensar na individualidade desse idoso, desse familiar, e no segredo que essa família tem. Concordo. Entendeu? Porque isso Eu acho que muito isso pesado. faz uma diferença. Isso faz uma diferença muito grande. Às vezes a gente de fora observa, muitas pessoas julgam, né, aquilo, Isso. mas não sabe que história que está ali. Cléo, eu adoraria ficar mais uma hora aqui conversando com você, porque eu acho que você tem assim, uma experiência que eu estou assim, fico até quietinha aqui ouvindo você falar de tantas coisas, mas a gente vai ter que encerrar, mas eu queria te perguntar uma última coisa. Como é que é para você envelhecer? O seu envelhecimento? Então, eu mesmo trabalhando com isso, né, há muitos anos, eu nunca pensei assim no envelhecimento, né? Até tem uma aula que o João, meu irmão, dá, e ele coloca duas fotos, né? E uma pessoa bem ruim e a outra pessoa bem boa, e pergunta como você se vê quando você vai envelhecer. Todo mundo se vê otimamente bem, né? Vê a cara lá correndo e tal. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora que eu, né, sou uma pessoa idosa, né, e até um pouco daí levando, eu tenho que carregar comigo a minha experiência, eu vejo que o envelhecimento ele é um processo contínuo, né? E hoje eu me enxergo assim, porque eu tenho a minha idade, mas eu vejo que eu estou num processo ainda. Eu não acabei, né? Que é o que a gente falou, porque antigamente acabava, né? Existem aquelas alterações naturais que acontecem, às vezes você vai levantar e fala, ai meu Deus do céu, demora, ou a ruga a mais que aparece, ou sabe lá Deus o quê. E isso é natural, né? Mas o envelhecimento nada mais é do que um adulto numa outra fase da vida dele. Sim. Né? E aí a gente tem que diferenciar o que é envelhecimento da velhice, né? Então, se você está envelhecendo, tá ok. Agora, se você já está na velhice, né, no sentido de já ter passado desse processo ainda de desenvolvimento, porque eu não sei, Blenda, mas às vezes eu me vejo aprendendo tanto ainda, né? A gente também, tem completamente. Nossa, às vezes eu falo, nossa mãe, para mim já tinha acabado e eu continuo até com neto. Completamente, né? concordo. Você aprende com eu neto. vivo a mesma coisa. Assim. E eu falo, meu Deus, quanta coisa ainda eu tenho, né, para viver e para pôr em prática, né? E num momento assim muito bom, né? Porque é um momento que a gente, de alguma forma, pelo menos eu sinto assim, eu estou compartilhando aqui, que você já não tem muita pressa de realizar coisas, aquelas expectativas que a gente tinha lá na faculdade, recém-formada, e você pode degustar mais o conhecimento e pode degustar mais as situações, né? Eu acho que sim. Sim, tem suas questões e provavelmente a gente vai viver questões aí que fazem parte, mas o processo do envelhecimento ele ocorre desde o nascimento e desde que você está na barriga. É um processo de vida, né? Agora, tem um ator de Hollywood que ele diz, né? Eu nunca deixo o velhinho entrar. Ele já está com 80 e tantos anos ainda produzindo filme e tudo mais. Mas eu acho que ele se refere a isso, né? É não terminar de viver se ela ainda não acabou a vida, né? A gente está... E você pode... Eu acho que o mais importante disso, e eu tenho
vivido isso, né, na hora que você me faz essa pergunta, né, de como esse envelhecimento, para mim, é o respeito. A pessoa se respeitar, né? Se respeitar, não sei porque hoje em dia está muito assim, eu preciso fazer, eu preciso ir na academia, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Então fica assim, uma cobrança que você fala, não, se respeita, você quer fazer o exercício, você tem que fazer, é bom para você, mas hoje você não está bem, não precisa exigir uma coisa que você não tem para dar. Né? Eu acho que cada um tem o seu jeito de ser. Né? E exigir o que o outro não consegue dar, você não consegue nada dele, porque ele não dá sem conta. Dúvida. Né? Sem Isso dúvida. Não precisa ser idoso, é o ser humano. Qualquer pessoa. Né? É o ser humano. Cléo, muitíssimo obrigada, Nossa, viu? Muito bom, muito gostoso estar aqui, viu? Foi muito bom conversar com você. Eu espero conversar outras vezes, porque Vamos acho marcar, que sim. você tem uma experiência grande que precisa ser dividida e conhecida, porque eu acho que esse é um assunto inesgotável, né? Sim. Inesgotável. Não, eu acho que daquilo que a gente falou, se a gente for pegar, cada um é um assunto, né? E é um assunto, desmembrar. exatamente. Hoje foi assim um panorama um pouco, mas a gente com certeza vai voltar a se falar. Muitíssimo obrigada, viu? Você tem aí uma boa semana e um bom dia. Igualmente, viu? Tá bom? Muito obrigada. E você que está aí, se quiser, assiste os outros episódios do Todos Nós, que continuamos no tema de envelhecimento sob diversas vertentes. Obrigada.